Eu pensei assim, cara, vou estudar espanhol aqui, tá queima estudar espanhol. E uma vez eu tava conversando com um rapaz que tava fazendo missões lá eu acho que era Nova Zelândia, né? Ou era Austrália, mas eu acho que era Nova Zelândia. Era na Oceania, enfim. E ele falou pra mim, porque você tem que estudar inglês, porque é muito importante. Eu lembro que ele comentou assim, gente, eu cheguei a ficar braba. Né? Claro que eu não demonstrei, não falei nada, mas eu fiquei assim, por que, né? Por que tem que aprender inglês? Aí hoje sou eu dizendo pra todo mundo, estude inglês, gente, estude inglês, por favor, é muito importante. Mas na época, assim, eu lembro que eu cheguei a ficar braba com ele, assim, porque, que saco, né? Por que essa pessoa tá falando pra usar logo inglês? Né? Não é Deus não que tá usando ele. E com certeza era, né? Hoje eu vejo isso, assim, porque eu tinha uma aversão, gente, ao inglês, que vocês não têm ideia, sabe? E eu percebi que eu tinha um bloqueio na época que eu estudei russo e não consegui aprender o inglês, sabe? Sendo que quando eu era mais novinha, eu gostava de música em inglês e tudo. Tanto que eu parei até de escutar, assim, porque como eu tinha que olhar cada letra, coisa e tal, pra saber tradução e tudo, eu achava um saco. Qualquer outro idioma eu não acharia. Então, gente, realmente era algo, um bloqueio emocional, um bloqueio mental. E, sinceramente, eu acredito que até um bloqueio espiritual, porque eu creio que Deus tem uma história com... Realmente, eu tenho uma história com o inglês, né? Algo muito mais profundo essa história, né? Então, eu peguei e fui pra Argentina. Então, passou-se o tempo, realmente eu fui morar na Argentina e fui fazer um curso, digamos, da Jocum, que é uma organização onde tem escolas, vários tipos de escolas de missões, de vários tipos, né? E tem a primeira, que em português é ETED, que chama, né? Em espanhol é ED. E aí eu fiz essa escola, né, em espanhol, na Argentina. Tinha, no final do teórico, do prático, eu não me lembro, acho que era do teórico, onde tinha uma aula sobre personalidade, sobre vocação e sobre as áreas da sociedade, né? A gente estudou muito sobre ser uma influência em todas as áreas da sociedade, né? E eu já estava, digamos, né, na área das artes, na área da educação. Geralmente as pessoas estão em uma ou mais áreas, né? Entre elas também tem a área da família, da igreja, das mídias, dos esportes, que às vezes tá junto com as artes, enfim. Então tem várias áreas, né? Eu tava num sofá, mandaram a gente orar sobre os próximos passos que Deus tava falando pra gente, né? O que Deus queria pra nós. E aí, eu tenho até hoje ali uma planilha que é sobre isso, sobre o desenho de Deus pra nós, sobre o projeto de Deus pra nós. Eu não tinha percebido, mas eu tinha sentado entre as áreas de arte e educação. Porque tinham colocado plaquinhas com todas as áreas espalhadas pela sala. E aí disseram assim, vocês vão orar e vocês vão se dirigir a plaquinha pra onde Deus quer conduzir vocês, né? Onde vocês realmente escutaram o Espírito Santo falar. E o que eu pensei, gente? Obviamente que Deus vai me conduzir pra área de artes, né? Tipo, por causa da minha profissão, que eu já era profissional na época dessa área. Tudo dizia que eu ia pras artes, né? E aí eu fui orar nesse dia aí, orando. E eu escutei nitidamente o Espírito Santo falar pra mim: educação. Eu assim, artes, 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 a minha alma falando, gritando, artes, artes, artes. E eu escutei, gente, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque primeiro, sabe, se ele tivesse dito artes, seria natural. E eu entenderia que era Deus também, só que eu tava sensível, inclusive eu acredito que a gente tava orando, jejuando e tudo assim, a gente buscava muito a Deus, né, todos os dias a gente ficava 1 hora no nosso tempo quieto, como eles chamavam, que era devocional. E, cara, eu escutava muito a voz de Deus nessa época, assim, Deus me deu todo o projeto enfim, é um projeto gigante, um projeto de vida, né, digamos assim, e uma das coisas é o estudo e o ensino de idiomas, só que eu pensava, vai começar pelo espanhol, pelo português, né, enfim, e naquele dia eu escutei nitidamente o Espírito Santo, ele começou a falar comigo, falar sobre isso, e também sobre o colega ao lado, que depois saiu pra gente orar, e o que Deus falava, enfim, e o que Deus me falou depois esse rapaz fez, ele implantou o projeto já há anos, inclusive, e Deus falou assim, eu quero que você estude inglês a ponto de poder ensinar a nível universitário. E eu pensei assim, Deus, não é possível, não é possível. Eu já tava assim, não pode ser Deus. Socorro, tá? Gente, pensa numa pessoa que tinha um bloqueio com o idioma, por mais que eu ame idiomas, todos, menos o inglês, né? Mais por um bloqueio do que por realmente não gostar, né? Enfim. E Deus te manda outra que eu só era da educação porque não tinha bacharelado, e Deus coloca essas duas coisas. Eu entrei em conflito, assim, e eu fui orar e dizer, Deus, por quê? O que o Senhor tá querendo comigo? O que o Senhor tá querendo fazer, né? E Deus começou a me mostrar que na minha personalidade, no meu jeito de ser, eu sempre tô ensinando. Mesmo quando eu não estou ensinando, eu falo como se eu estivesse ensinando. Então Deus começou a me dizer que Ele tinha me feito professora. Eu, sacanagem, Deus, tanta coisa pra fazer, pra nascer aqui no Brasil. A pessoa nasce pra ser professora no Brasil. Deve ser por isso que Deus mandou eu fazer missões transculturais, né? Porque em outros países, assim, professor é mais reconhecido. Mas, né, aquela coisa assim, gente, como assim Deus me fez ser professora? Misericórdia, Deus, o Senhor não lembra como a gente não tem reconhecimento no Brasil. Ganha mal e coisa tal. Se bem que quem faz missões, gente, vive, né? Naquela época eu vivia de voluntariado, né? Então é pior ainda, porque pelo menos Deus depois me acalentou meu coração, dizendo pra eu trabalhar pra ganhar dinheiro, pra não precisar
viver de oferta, né? Porque mas ser professora, né? E ainda voluntária é sacanagem. Ainda. Enfim, né? Se Deus mandasse, eu ia, né? Assim como eu fui, eu larguei tudo pra fazer missões. E, cara, se Deus mandasse de novo, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, né? Então, eu comecei a pensar, cara, mas é impossível, gente, não. Como, sabe? Logo eu não sou capaz. Aconteceu que quando eu aprendi espanhol e me tornei, digamos que fluente, parece que algo no meu cérebro, gente, eu não sei explicar. Tá, eu não sei explicar, eu não sei se foi porque eu aprendi realmente espanhol, eu comecei a conviver com pessoas que têm o inglês como primeiro idioma, eles falavam em espanhol comigo, né, mas algumas coisas, inclusive nas aulas, porque as aulas eram em espanhol traduzidas para o inglês. Então, algumas palavras, como por exemplo a palavra mil millones, que é bilhão em português, em inglês é bilhão. Então, tipo, gente, tem muito mais sentido em inglês do que em espanhol. Gente, mil millones é algo que eu não entra na minha cabeça. 1000 vezes 1 milhão. Por que raios tu vai calcular dessa forma? Né? Enfim, eu descobri que francês é pior ainda. Mas, algumas coisas parecem que começaram a fazer mais sentido pra mim em inglês do que em espanhol. Então, eu meio que comecei a fazer as pazes, digamos assim, com o inglês. Eu conheci muitos americanos e canadenses, gente. Todos os canadenses que eu conheci eram as florzinhas de Jesus, as coisas mais fofas do mundo. Parece os mineiros das Américas, sabe? Aquela coisa fofinha, assim, né? Eu não sei se todos os canadenses são assim, mas todos que eu conheci eram super simpáticos, super prestativos, pessoas maravilhosas. Eu olhava assim e dizia, gente, não é possível que essa pessoa vem de um país frio, né? Enfim. Então eu comecei a entender os americanos, a visão e o coração deles é um coração nobre, né? Gente, eu tô falando assim, da maioria das pessoas. Assim como, por exemplo, a maioria dos brasileiros são honestos, a maioria dos brasileiros são carismáticos, são gentis, são prestativos. Tem aquela galera que não é, né? Enfim. Mas eu comecei a ver que o que eu via dos Estados Unidos, dos americanos, ou do povo, né, de cultura fria, era tudo preconceito. Porque eu não conhecia o coração. Então eu comecei a admirar, eu comecei a ver coisas que faltam em nós brasileiros e que os americanos têm de sobra. Comecei até a entender aqueles filmes onde os Estados Unidos salvam o mundo, os Estados Unidos salvam o dia, ou por que os presidentes se metem tanto nos outros países, por que o governo, por que os Estados Unidos se metem tanto nos outros países, enfim. Não querendo defender, porque às vezes realmente, tipo, se metem talvez de maneira que não é tão sábia, mas eu entendi que todas as pessoas, né, principalmente cristãos, e que Deus coloca no coração pra fazer missões, eles têm um coração nobre, um coração de, cara, eu vim aqui pra servir e não pra ser servido. Eu vim aqui pra ofertar, eu vim aqui pra dar. Porque é melhor dar do que receber. Então eu comecei a enxergar de uma outra maneira, porque um idioma não se faz só pelas letrinhas, né? Só pela linguística, mas também se faz pela cultura do povo que fala, né? E isso tem até estudos, né? Que até a tua personalidade muda. Gente, eu sou outra pessoa falando espanhol. Eu ainda não posso dizer que eu sou outra pessoa falando inglês, porque eu ainda não sou fluente, mas são personalidades diferentes para cada idioma que você fala, né? Então, digamos que eu fiz as pazes, né? Mais ou menos. Só que eu ainda achava impossível aprender inglês, mas algo destravou no meu cérebro. Parece que Deus fez com que aquilo que tinha emocional, que me travava tudo, desvanecesse quando eu aprendi espanhol. Então eu consegui aprender inglês a partir do momento que eu aprendi espanhol. Não sei se isso funciona pra todo mundo, né? Até porque a gente não tem nada a ver um idioma com o outro, digamos assim. Mas foi a maneira, tipo, parece que Deus me mostrou, olha, se você foi capaz de se tornar fluente em um idioma, você também é capaz de se tornar fluente em outro. O que aconteceu é que eu comecei a fazer uma outra escola, né, que era pra ir pra Índia. E eu não fazia ideia do que Deus ia aprontar comigo em relação ao inglês. Tava lendo alguns livros que a gente tinha que ler, era um livro por mês. E cada um desses livros você tinha que fazer um trabalho, e esse era um trabalho criativo, enfim. E esse trabalho prático que Deus mandou eu fazer foi, tipo assim, eu tava orando, né, debaixo de uma árvore, dizendo, Deus, eu não vou pra Índia porque é impossível, porque eu não tenho dinheiro, porque tá dando tudo errado, porque o meu visto foi o último a sair, porque a minha passagem foi a última a ser comprada, e nessa época nem tinha sido comprada ainda, enfim, tava tudo dando errado, e Deus tá falando muito comigo a respeito da Índia já há muito tempo, antes de eu fazer a primeira escola, né, na verdade eu oro pela Índia desde adolescente, essa também é uma outra história que eu posso contar depois, né, outro vídeo. Mas tava tudo dando errado, eu achava impossível. E o livro era justamente sobre isso. Se eu não me engano, se chama Vivendo al Borde. Em português seria vivendo, tipo, ali, tipo, eu não sei como se chama, pontinha do precipício, né? Tipo, daqui pra cá, tu não enxerga mais nada, é tudo
escuridão. Então, pode ser que você dê um passo e seja um precipício, né? Digamos assim. Então, eu não sei como se chama em português, mas em espanhol é Viviendo al Borde. Então, eu comecei a pensar, né? Cara, qual é a coisa mais impossível pra mim? Porque Deus falou assim, filha, qual é a coisa mais impossível pra ti hoje? E eu pensei, na hora, cantar em inglês. E Deus disse, é isso que eu quero que você faça.